Ao menos 2 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após um ataque de Israel hoje atingir uma paróquia católica na faixa de Gaza, que também danificou a Igreja da Sagrada Família, única no território palestino. Quem fala mais sobre esse ataque com a gente, também a manifestação do Papa Leão XIV, é a nossa amiga Camila Moraes. É um fato para indignar, para deixar a gente assim pensativo do que estamos fazendo para proteger aquela população, né? Boa tarde para você, Camila. Sempre muito bem-vinda aqui ao TJ Aparecida. Tudo bem? Oi, Du. Boa tarde para você, para a Rayane, para todos que estão acompanhando ao TJ Aparecida. É realmente muito triste quando a gente vê as notícias que chegam lá da faixa de Gaza e, sobretudo, quando a gente vê essa história que a Paróquia Sagrada Família tem. Ela é a única igreja católica em todo o território palestino e ela foi atacada essa madrugada. 2 mulheres foram mortas, 2 mulheres morreram em decorrência desse bombardeio que atingiu. O bombardeio atingiu e danificou parte da estrutura da Igreja Sagrada Família. Foram 6 feridos graves e alguns feridos leves. A gente está vendo aí as imagens do padre Gabriel Romanelli. Ele é o pároco ali da paróquia, teve ferimentos aí na perna. Ele foi levado ao hospital e retornou para sua comunidade logo depois desse bombardeio que foi realizado na Paróquia Sagrada Família. A igreja atualmente ela abriga 500 pessoas que fogem da guerra ali na faixa de Gaza. E claro que isso teve uma repercussão mundial. Trago algumas reflexões e algumas manifestações antes da gente falar do Papa Leão XIV. O ministro italiano das Relações Exteriores, que é o Antonio Tajani, ele disse que é um ato grave contra um local de culto cristão e é hora de parar e encorajar a paz. A primeira-ministra italiana, a Giorgia Meloni, ela também publicou na sua rede social que os ataques contra a população civil que Israel vem realizando há meses, esses ataques são inaceitáveis e nenhuma ação militar pode justificar tal atitude. E também as manifestações da Igreja Católica. O patriarca latino de Jerusalém, o cardeal Pier Battista Piazzaballa, ele disse que não vai medir esforços para proteger os palestinos que estão na faixa de Gaza. E aí, por fim, a gente traz também as manifestações do Papa Leão XIV, que escreveu um telegrama direcionado ao padre Gabriel Romanelli, e falando dessa proximidade espiritual ao padre e também garantindo as orações por toda a comunidade paroquial. O Papa Leão XIV, ele manifestou a sua profunda tristeza com toda essa realidade ali na faixa de Gaza, pediu imediatamente um cessar-fogo e expressou a sua esperança por uma paz duradoura. E essa paz duradoura, ela só virá a partir do diálogo e da reconciliação. E se a gente resgatar toda essa história da Paróquia Sagrada Família que tem ali na faixa de Gaza, do Rayane, a gente não tem como não lembrar do Papa Francisco. No final de 2023, quando os ataques começaram a ficar intensos ali nessa faixa de Gaza, em toda essa região, o Papa Francisco passou a ligar todos os dias, às 8 horas da noite, para o pároco padre Gabriel Romanelli. Inclusive, 2 dias antes de morrer, o Papa Francisco fez a sua última ligação para o padre Gabriel. No domingo, antes de morrer, quando o Papa Francisco aparece ali na lógia, naquele balcão da Basílica Vaticana de São Pedro, ali no dia 20 de abril, o Papa Francisco expressa um dos seus últimos pedidos. Nós não sabíamos, mas agora sabemos que é um dos seus últimos pedidos. Era a paz ali em toda a região, o cessar-fogo na faixa de Gaza. Então, é um pedido que vem sendo constante para que a paz possa chegar ali naquela região. Então, a Paróquia Sagrada Família, ela tem um marco de esperança, onde todos pedem a paz, olhando ali para a Sagrada Família, de proteção de tantos palestinos que se refugiam ali, quando fogem da guerra, buscam na Paróquia Sagrada Família um lugar onde eles se sintam abrigados, seguros, e essa proximidade da igreja por meio dessas pessoas que estão fugindo da guerra. Então, é um lugar muito significativo. Não foi atingida pela primeira vez. Em 2023, a Paróquia Sagrada Família já tinha sido atingida, não dessa forma como foi hoje, inclusive as estruturas foram danificadas. Então, é um lugar que tem um significado muito grande
Então a gente vê a história do Papa Francisco nesse cessar-fogo. E para eu encerrar minha participação aqui, quero resgatar o pedido do Papa Leão XIV, desde a sua primeira aparição, né? Uma paz desarmada, desarmante, que seja humilde e perseverante. O Papa Leão XIV tem feito esse apelo de paz ecoar pelo mundo todo, quando ele aparece ali na Basílica Vaticana de São Pedro e fala: a paz esteja com tutti voi, com todos vocês. Então, que a paz esteja com todos nós, não é mesmo? Eduardo, Rayane. É isso aí, é preciso prosseguir com esse apelo, né? Principalmente vindo do Papa Leão XIV, dando sequência ao seu antecessor Papa Francisco, que haja paz definitiva para aquele povo, né? Um povo inocente que está morrendo com ataques aéreos e que não tem nada a ver com essa guerra. Camila, obrigado, viu? Diga. Só mais uma coisa, que o Papa Francisco, muitas vezes, falando das crianças que eram atingidas ali no finalzinho de 2023, começo de 2024, o Papa Francisco retoma as crianças que sofrem com a guerra e faz esse apelo, olhando para tantas crianças que perderam os pais, as mães, que estão morrendo, e o Papa Francisco também fez esse apelo, pensando justamente nessas crianças. Crianças que estão morrendo não só em ataques, mas também desnutridas de fome, né? Camila, obrigado, viu? Camila. Um abraço para você, querida. Até mais. Tchau.